Fala, Luizão! Você é o que você come. Parece meio engraçado esse tema, não é verdade? Mas será que existe um pouco de verdade nisso tudo? É fato que o que comemos influencia e muito na nossa saúde. Se comemos muito, adoecemos. Se comemos pouco, adoecemos. Então chegamos à conclusão que o mais importante mesmo é a qualidade do que comemos. Muitos não abrem mão de um suculento fast food, torresmo acompanhado de uma cerveja bem gelada. Outros preferem se limitar ao alface, couve, rúcula e seus similares. Vale ressaltar que somos diferentes. Nossos paladares são diferentes e isso precisa ser respeitado. Porém, devemos tomar o cuidado devido para que o prazer da degustação não traga algum tipo de prejuízo ao nosso corpo físico. O meu amigo Carlos Henrique de Alagoas é naturólogo. Vamos ouvir o que ele tem a falar sobre isso, de acordo com os seus preceitos e crenças. Você é o que você come. Alguma vez na sua vida você já ouviu essa frase? Nos dias atuais, muito se tem falado sobre alimentação saudável, principalmente no que se refere à imunidade. Mas o que realmente essa frase significa? Quando você faz a ingestão de algum alimento, você estará levando esse alimento para os seus intestinos, onde ele vai estar fazendo a absorção de nutrientes. Se esse alimento for um alimento prejudicial à saúde, ele vai intoxicar todo o teu sistema sanguíneo. Se for um alimento que faz bem à saúde, ele vai nutrir todo o teu sistema sanguíneo. Mas a pergunta é, onde no seu corpo existem vasos sanguíneos? Essa rede sanguínea está em todo o teu corpo, debaixo do teu dente, teu olho, nas tuas mãos. Ou seja, tudo está ligado a essa rede sanguínea. E lá no teu intestino vai passar um vaso sanguíneo. Então, se você come alimentos prejudiciais à saúde, ele vai se tornar você mesmo. Ele vai impregnar toda a tua corrente sanguínea. E as pessoas falam, mas o que é que tem a ver os intestinos com o meu sistema nervoso, com as minhas unhas, com a queda de cabelo, com a dificuldade reprodutora? Ora, tem tudo a ver, uma vez que o intestino está ligado ao sistema nervoso, ligado ao sistema sanguíneo, ligado ao sistema linfático. Então pense bem o que você vai comer. Porque se eu coloco, por exemplo, no meu desejum, um prato de banana, aveia, granola e mel, e eu mastigo bem esse alimento, quando esse alimento chega dentro do meu intestino, ele vai nutrir o meu corpo. Se não serve, vai virar fezes e sair. E o meu intestino vai ficar limpinho. Esse é o ideal. E a minha constituição orgânica vai ser formada de alimentos saudáveis. A água que percorre o meu corpo é uma água dos nutrientes vindo da aveia, da banana, do mel e da granola. Então eu sou aquilo que eu como. Todo o meu corpo está impregnado de aveia, banana, granola e etc. Entende agora por que você é o que você come? Mas se diferentemente você escolher nesta manhã comer pão branco, com ovos fritos e um copo de café, esse alimento mastigado vai chegar no intestino, vai grudar nas vilosidades intestinais, uma parte vai sair em forma de fezes e outra parte dos resíduos gruda nas vilosidades intestinais e vai começar a intoxicação sanguínea. E todas as substâncias estimulantes do café, do pão branco, tóxicas e do ovo frito vão impregnar a tua corrente sanguínea. E isso vai fazer parte de você. E agora vai vir os problemas de saúde
Porque o pâncreas não consegue gerar insulina, o fígado fica gordo, a gastrite aparece, eu começo a ficar estressado, depressivo e ansioso, o cabelo começa a cair, tenho problemas de visão, os meus dentes começam a ficar deficientes e eu tenho que arrancar, fazer canal e etc. Eu não consigo ter um bom desempenho sexual, tudo porque o intestino está sendo intoxicado constantemente com alimentos que prejudicam. Então você é o que você come, porque se você come pão branco, ovos fritos, como foi o exemplo aí de manhã, você vai estar se intoxicando durante o seu dia e durante toda uma vida. E uma vida de intoxicação faz com que você se torne uma verdadeira usina de produção de toxinas para o teu corpo. Isso vai destruir as tuas células. Isso vai fazer com que a tua célula perca oxigênio, porque a única coisa que pode dar oxigênio é as frutas, legumes, verduras e cereais. São ricas em fibras e movimentos que estimulam os movimentos peristálticos dos intestinos e são ricas em oxigênio. E oxigênio é o que vai fazer gerar o ATP nas tuas células. Então, pense bem da próxima vez que você vai escolher um alimento para comer, que esse alimento vai se tornar você. Ok? Quem falou aqui foi Carlos Henrique, naturólogo clínico e mestrando em naturopatia. A comida é essencial para a sobrevivência do ser humano. Com o passar do tempo, se alimentar virou vício para uns e ameaça para outros. Alguns são conhecidos como glutão. Comem demasiadamente, mais do que o seu organismo necessita para um funcionamento normal e saudável. Outros evitam comer para manter a boa forma. Padrão este ditado pela mídia e nos imposto como regra. Mas este é um outro assunto. A grande verdade é que os extremos são perigosos. Devemos comer comidas saudáveis em porções que não vão comprometer o bom funcionamento do nosso organismo. Adquirir bons hábitos alimentares se faz importante e imprescindível para melhorar a qualidade de vida. Mas quem vai falar sobre isso é a nossa convidada, a nutricionista Micaela. Olá pessoal, me chamo Micaela e vim aqui falar um pouco com vocês a respeito de alimentação saudável, uma alimentação completa e a sua influência no seu organismo e na sua vida. Bom, a respeito de alimentação saudável, hoje em dia nós podemos achar com facilidade diversos tipos de dietas, até mesmo sem passar diretamente com nutricionistas. Muitos sites acabam prometendo essa perda ponderal instantânea através de segmentos padronizados de dietas. E em sua maioria essas dietas são restritivas, sempre visando restringir um único nutriente, como por exemplo as chamadas dietas low carb, que visam a redução brusca do consumo de carboidratos, né? E acabam a longo prazo levando a alguns problemas para determinadas pessoas. Quando nós pensamos no tema "você é o que você come", podemos imaginar a seguinte analogia. O meu corpo ele é composto por vários órgãos. Cada um deles executa uma função e tem as suas necessidades fisiológicas e nutricionais. Sendo assim, qual o sentido de me alimentar exclusivamente de determinados nutrientes, ao invés de manter um equilíbrio nutricional, onde eu consumo em quantidades corretas para o meu organismo exclusivamente e individualmente todos os nutrientes? Baseado nesse pensamento, nós podemos seguir a linha de raciocínio que a maioria dos nutricionistas hoje são induzidos a seguir, que é equilíbrio na alimentação sem a restrição de nenhum nutriente, visando apenas distribuir de forma correta o consumo de cada um deles e também sem a banalização de nenhum alimento que seja prazeroso ao paciente. É claro que hoje, com o acesso, maiores informações, todos sabem o quanto os alimentos processados podem ter reflexos negativos no nosso organismo. Não instantaneamente, mas sim a longo prazo, ao passar dos anos. Por isso a recomendação é sempre a preferência por alimentos orgânicos, naturais, frutas, verduras, legumes e entre outros. Mas também é interessante a gente ter um pensamento que não se pode gerar traumas ao paciente proibindo tal alimento
E uma técnica interessante para o consumo eventual de alimentos processados é o chamado mindful eating, que é onde o indivíduo consome um alimento que sentiu à vontade, né, como por exemplo um hambúrguer, com a atenção plena naquele momento em que ele está se alimentando daquele hambúrguer e focando, sabendo que não precisa se punir por estar fazendo aquela refeição, mas sim focar em retornar aos bons hábitos alimentares após aquela refeição. Essa técnica também vai evitar possíveis surgimentos de traumas ou desenvolvimento de transtornos como a compulsão alimentar ou, a bulimia, a anorexia, entre outros, que são vários transtornos alimentares que podem ser gerados através dessa restrição extrema ou proibição de determinados alimentos. É sempre interessante a gente lembrar que a intenção é sempre se alimentar o mais naturalmente possível, com alimentos mais orgânicos, mais naturais, mais feitos em casa do que comprados. É muito melhor a gente pensar em descascar uma fruta do que desembalar algum determinado alimento. A preferência sempre é essa, porque os nutrientes eles estão ali de forma íntegra. Do jeito que a gente pega da natureza, a natureza já nos entrega de forma perfeita para o nosso organismo processar sem se danificar, Ao contrário de alguns alimentos que a gente tem que, lidar com químicos que acabam, como eu já disse, a longo prazo sendo implicando no nosso organismo em colesterol alto, diabetes, entre outras doenças crônicas que vão se formando ao longo da nossa vida. Quando nós pensamos em alimentação saudável, essa é a recomendação, sempre preferir alimentos mais naturais e o mais próximos da sua forma natural possível, tá? Mas também é muito importante a gente lembrar de não restringir ou se punir quando se trata de dieta. Porque não é seguir uma dieta, é manter um estilo de vida saudável. É você se amar a ponto de querer cuidar do seu corpo. E se te der vontade de consumir alguma coisa, mesmo que fora ali daquele meio, daquele padrão de coisas naturais, não deixar de consumir. Porque isso também, de alguma forma, é saudável para o seu cérebro, faz com que o seu organismo desenvolva, libere algumas substâncias que te dão prazer, e é por isso que você sente vontade. Também não tem que ser uma punição, mas não fazer com que seja uma atitude recorrente, ok? Muito obrigada. Amigos, desejo muito que esse podcast sirva de instrução e que a partir dele você, meu ouvinte, passe a se importar mais com o seu corpo. Há um bordão antigo que diz: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Passe a se amar e respeitar o seu corpo. E não se esqueça de manter uma mente saudável. Afinal, mente sã, corpo são. Muito obrigado por nos ouvir. Eu sou o locutor Luiz Cândido e até o nosso próximo Fala Luizão!